Um estudo surpreendente realizado pelo New York Times revelou que a fonte que escolhemos pode influenciar a percepção dos argumentos. Os pesquisadores descobriram que os leitores tendiam a concordar mais com afirmações escritas na elegante fonte Baskerville do que com fontes mais divertidas, como a Comic Sans. Esse fenômeno interessante destaca não apenas as diferenças estéticas entre as fontes, mas também seu impacto psicológico. A Baskerville, conhecida por seu estilo clássico e refinado, parece transmitir confiança. Por outro lado, a Comic Sans, frequentemente associada a situações informais e cotidianas, pode ser vista como menos confiável. Portanto, ao criar mensagens ou argumentos, a fonte que você escolher pode desempenhar um papel sutil, mas poderoso, na persuasão do seu público. Na próxima vez que você ler um artigo ou um ensaio persuasivo, preste atenção na fonte. Talvez ela esteja influenciando seus pensamentos mais do que você imagina. Incrível, mas é verdade. Michael Jackson devia 500 milhões de dólares. No momento de sua morte em 2009, o rei do pop enfrentava uma enorme crise financeira, apesar de seu status lendário e de suas enormes receitas. Essa situação destaca uma realidade surpreendente. Até pessoas muito bem-sucedidas podem ter dificuldades com dívidas. O estilo de vida extravagante de Jackson, repleto de casas luxuosas, festas grandiosas e caros processos judiciais, agravou significativamente seus problemas financeiros. Sua história serve como um alerta sobre os riscos de gastos excessivos, especialmente para aqueles que ganham muito dinheiro. Muitos acreditam que riqueza garante segurança financeira, mas isso pode levar a decisões ruins, especialmente quando a pressão para manter uma imagem pública se torna excessiva. As dívidas de Jackson também incluíam grandes quantias devidas a bancos e outros credores, mostrando que, às vezes, a fama não traz os resultados esperados. O efeito placebo é um fenômeno surpreendente, onde a saúde das pessoas melhora apenas porque elas acreditam na eficácia do tratamento, mesmo que esse tratamento seja apenas uma pílula de açúcar sem propriedades medicinais reais. Isso mostra que a força da nossa mente tem um papel fundamental na nossa saúde. Em estudos, participantes que receberam placebo frequentemente relataram redução da dor e melhora dos sintomas, às vezes até comparável aos efeitos de medicamentos reais. Como isso acontece? Quando alguém espera uma melhora, seu cérebro pode liberar substâncias químicas naturais, como endorfinas, que diminuem a dor ou criam uma sensação de bem-estar. Isso demonstra que nossas crenças podem influenciar significativamente nossos corpos. O efeito placebo está gerando novas discussões na medicina sobre a importância da saúde mental e a conexão entre mente e corpo. Não é incrível o quão poderosos são nossos pensamentos? Descubra o que está por trás do mistério dos subtens. Esse termo interessante se refere a um sistema de classificação que divide elementos em dois tipos diferentes de subtens. Embora o significado exato não seja totalmente claro, isso nos dá a oportunidade de explorar como essa classificação pode ser aplicada em diversas áreas, como ciência, engenharia ou até mesmo linguística. Por exemplo, na ciência, as categorias nos ajudam a entender diferentes comportamentos em fenômenos naturais, enquanto na engenharia, podem auxiliar no design de sistemas mais eficientes. Pense em como nossa compreensão de temas complexos pode se tornar mais clara com as classificações corretas. Não se trata apenas de organizar informações. É uma forma de entender o mundo ao nosso redor. Ao dividir as coisas em partes gerenciáveis, conseguimos lidar até com as ideias mais complicadas. Então, o que você acha que está por trás do termo subtem? Talvez isso abra novos horizontes em uma área que você gosta. Mergulhe no fascinante Iquique, em Yucatán. Este incrível poço natural, conhecido como cenote, é cercado por altas lianas e cachoeiras, criando uma atmosfera verdadeiramente mágica. Antigamente era um lugar sagrado para os antigos maias, que o utilizavam para rituais e cerimônias, o que lhe confere um rico significado histórico e aumenta sua atratividade. Hoje, este lugar surpreendente atrai tanto os moradores quanto os turistas que desejam nadar em suas águas cristalinas e viver aventuras. A beleza encantadora do cenote convida os nadadores a explorar suas profundezas, enquanto a exuberante flora ao redor intensifica a tranquilidade. Os visitantes costumam tirar fotos incríveis, tornando Iquique um local popular para publicações nas redes sociais. Não importa se você está nadando, relaxando ou mergulhando em suas profundezas, Iquique oferece uma experiência inesquecível nas maravilhas da natureza, conectando você à fascinante história dos maias.
Você sabia que Saddam Hussein tinha uma conexão surpreendente com Detroit? Antes de se tornar um ditador famoso, Saddam Hussein era visto como um benfeitor de uma pequena igreja na cidade. No início dos anos 80, ele fez uma doação significativa para essa comunidade, o que resultou na entrega inesperada da chave da cidade a ele. Esse gesto surpreendeu muitos, pois mostrou um lado diferente de um homem que mais tarde levaria o Iraque por décadas de tumulto. Os membros da igreja viam sua doação como um ato de boa vontade, acreditando que ele apoiava projetos comunitários. No entanto, à medida que a reputação de Saddam piorava e seu regime autoritário se tornava conhecido por sua repressão, essa imagem inicial de generosidade desapareceu em um passado sombrio. É surpreendente pensar em como a percepção pode mudar drasticamente ao longo do tempo, transformando uma figura outrora respeitada em um símbolo de medo e controle. Como o passado influencia nossas opiniões hoje? Você já se perguntou por que as geleiras estão vivas? As geleiras são forças naturais dinâmicas que moldam constantemente a paisagem ao seu redor, mostrando seu incrível poder e movimento. Enquanto descem as montanhas, elas esculpem vales majestosos, deixando uma geografia deslumbrante cheia de lagos e fiordes. Quando grandes blocos de gelo se desprendem de uma geleira, um processo dramático conhecido como desprendimento, eles criam sons estrondosos que ressoam pela terra, quase como uma sinfonia da natureza. Imagine-se à beira de um lago tranquilo, quando de repente, um grande pedaço de gelo cai na água, fazendo ondas se espalharem. Esse evento impressionante ilustra como as geleiras não apenas transformam paisagens físicas, mas também desempenham um papel crucial nos ecossistemas do nosso planeta. No entanto, as geleiras enfrentam um grande desafio. O aumento das temperaturas globais está fazendo com que elas recuem em taxas alarmantes, levando ao aumento do nível do mar e impactando habitats únicos. Cada momento de desprendimento conta uma história de resistência e mudança, lembrando-nos de que as geleiras são mais do que simples formações de gelo. Elas são componentes vitais do sistema climático da Terra e indicadores de mudanças ambientais. Portanto, ao considerarmos o destino desses gigantes magníficos, uma pergunta permanece: que futuro aguarda nossas geleiras em um mundo em aquecimento? Descubra o emocionante mundo do Iditarod. Esta incrível corrida, conhecida como a Corrida de Cães de Trenó Iditarod, se estende por mais de 1.600 quilômetros através das paisagens selvagens e deslumbrantes do Alasca. Realizada todo mês de março, é um teste de resistência como nenhum outro, onde os mushers e suas equipes de cães enfrentam ventos fortes, frio intenso e, às vezes, tempestades de neve inesperadas. Imagine correr sobre lagos congelados e neve profunda, navegando por áreas remotas, enquanto as temperaturas podem cair bem abaixo de zero. O Iditarod homenageia a histórica corrida de soro para nome em 1925, quando corajosos mushers entregaram medicamento para a difteria para salvar vidas durante um surto perigoso. Hoje, os mushers dedicam anos ao treinamento, com seus cães mostrando não apenas força, mas também um notável trabalho em equipe e lealdade. Os espectadores podem torcer por seus favoritos nos animados começos e pontos de controle ao longo da rota. Esta corrida emocionante combina desafios extenuantes com uma incrível camaradagem, estabelecendo o Iditarod como um poderoso símbolo de aventura, resiliência e o vínculo inquebrável entre humanos e cães. Você está pronto para fazer parte desta jornada lendária? Será que todos nós sonhamos de maneira semelhante? Aparentemente, pessoas de diferentes culturas frequentemente têm temas parecidos em seus sonhos, como cair ou voar. Esses temas universais refletem emoções comuns e processos subconscientes. Curiosamente, a maioria dos nossos sonhos ocorre durante o sono REM, fase de movimento rápido dos olhos, quando nosso cérebro funciona tão ativamente quanto quando estamos acordados. Isso mostra que, enquanto descansamos, nossa mente continua trabalhando, processando nossos sentimentos e memórias. Os sonhos podem ser confusos e vívidos, muitas vezes misturando elementos da nossa vida cotidiana com nossos medos ou desejos mais profundos. Por exemplo, sonhar que está caindo pode refletir ansiedade na vida real, enquanto voar pode simbolizar liberdade ou fuga. Então, da próxima vez que você acordar de um sonho estranho, lembre-se de que muitas pessoas ao redor do mundo provavelmente passaram por algo semelhante. O que seus sonhos dizem sobre você?
Você já se perguntou por que os cães adoram brinquedos que fazem barulho? Pode parecer surpreendente, mas os sons desses brinquedos lembram os de pequenos animais. Essa ligação instintiva vem de seus ancestrais, já que os cães domésticos descendem dos lobos. Quando os cães ouvem esse chiado familiar, seu instinto de caça é ativado. Para eles, esses sons podem trazer alegria e curiosidade, pois lembram a presa, como roedores. Portanto, quando seu amigo peludo pula em cima do brinquedo barulhento, ele não está apenas brincando, ele também está mostrando seu lobo interior. Esse comportamento revela como instintos e brincadeiras se cruzam no mundo dos cães. Na próxima vez que seu filhote ficar louco por um brinquedo que faz barulho, lembre-se de que não é apenas diversão. Isso está ligado à sua natureza primitiva. Não é incrível como nossos pets permanecem conectados ao seu legado selvagem? Difícil de acreditar, mas Amsterdã enfrenta inundações com Humid. Este sistema incrível existe desde o século XV e mostra a longa história de inovações engenheirais da cidade. Humid, desenvolvido especialmente para gerenciar a complexa rede de canais, ajuda a proteger Amsterdã das inundações, o que é especialmente importante devido à sua baixa altitude. A cidade depende muito desses canais, não apenas para transporte, mas também para o controle das águas pluviais. Com o Humid, os níveis de água são monitorados com precisão, permitindo que os canais lidem com chuvas intensas e evitando transbordamentos nas ruas e nas casas. Essa infraestrutura inteligente se destacou ao longo dos séculos, adaptando-se às necessidades em mudança da cidade vibrante e preservando seu charme único. Hoje, o Humid é um exemplo de como a genialidade do passado resolve desafios modernos, garantindo segurança e beleza para os moradores e milhões de turistas em Amsterdã. Que incrível saber que um sistema do século XV ainda nos serve hoje. Você vai se surpreender ao saber que a produção do Walkman acabou, quando a Sony oficialmente parou de fabricar seu icônico Walkman de fita em 2010, e isso marcou o fim de uma era que mudou nossa forma de ouvir música. Lançado pela primeira vez em 1979, o Walkman permitiu que as pessoas escutassem suas músicas favoritas em qualquer lugar, tornando-se um companheiro querido para milhões. Esse aparelho não era apenas um tocador de música. Ele simbolizava a liberdade pessoal e a alegria de ouvir música em lugares tranquilos, como parques ou trens. Com seu design compacto e portabilidade, o Walkman transformou a indústria musical, abrindo caminho para dispositivos digitais posteriores. Com o avanço da tecnologia, os tocadores de CD e, em seguida, os tocadores digitais tomaram seu lugar, mas a essência do Walkman, a possibilidade de levar sua música com você, continua viva hoje em smartphones e serviços de streaming. Você consegue imaginar a vida sem essas melodias no seu trajeto diário? Incrível, mas o rugby aquático realmente existe. Esse esporte único surgiu na Alemanha em 1961 e dá um novo significado à palavra aquático. Imagine, 2 equipes de 6 jogadores que mergulham e manobram na água para jogar uma bola pesada em um balde do adversário. Diferente do rugby tradicional, os jogadores ficam debaixo d'água e usam suas habilidades de natação para se mover na arena subaquática. Cada partida acontece em uma piscina profunda, promovendo trabalho em equipe, estratégia e uma competição emocionante. Os jogadores precisam dominar o controle da respiração e aprender a se comunicar de forma eficaz debaixo d'água, tornando o jogo fisicamente desafiador e empolgante. Com o passar dos anos, o rugby aquático conquistou fãs ao redor do mundo e se tornou um esporte popular em diversos países. Você já pensou em experimentar isso você mesmo? E se eu te disser que um chimpanzé superou Wall Street? Raven, um chimpanzé inteligente, ganhou as manchetes em 1999 ao mostrar um crescimento incrível de 213% no mercado de ações. Como ela conseguiu isso? Ela simplesmente jogou dardos em uma lista de 133 empresas de internet. Essa abordagem inusitada a tornou a 25ª gestora de ativos mais bem-sucedida nos Eóculas naquele ano. Enquanto investidores profissionais frequentemente dependem de estratégias complexas e análises de mercado, o método único de Raven mostrou que a sorte às vezes pode superar a experiência. Seus resultados impressionantes não apenas alegraram os amantes dos animais, mas também geraram discussões sobre a imprevisibilidade do mercado de ações. Muitos não podiam acreditar que um chimpanzé poderia superar especialistas financeiros experientes.
A aventura de Raven serve como um lembrete adorável de que, às vezes, as ideias mais malucas podem levar a resultados surpreendentes, desafiando nossas noções sobre inteligência e habilidades. O que você acha de animais assumindo riscos financeiros? Conheça a incrível paraquedista recordista de 102 anos. Mamie Bailey entrou para a história como a paraquedista mais velha do Reino Unido, fazendo um emocionante salto de 2.135 metros. Sua conquista mostra a força da determinação e da coragem, provando que a idade é apenas um número quando se trata de seguir sonhos. A paixão de Mamie pela vida e pelas aventuras brilha quando ela enfrenta desafios que muitos poderiam evitar, especialmente em uma idade tão impressionante. O paraquedismo não é uma tarefa fácil. Exige coragem e disposição para encarar o desconhecido. A história de Mamie nos inspira a ultrapassar limites e a seguir nossas paixões, independentemente da idade. Imagine-se na beira do precipício, com o vento soprando ao seu redor, e então saltar para o céu aberto. Que maneira emocionante de celebrar a vida! Seu salto audacioso não apenas quebra recordes, mas também transmite uma mensagem poderosa sobre a importância de abraçar novas experiências e viver plenamente. Então, qual sonho você vai perseguir a seguir? E se eu te disser que os cangurus não conseguem pular sem a cauda? Esses seres incríveis usam suas caudas fortes, não apenas para se equilibrar, mas também para se mover. Quando um canguru pula, sua cauda funciona como uma terceira perna, mantendo-o estável e ajudando a empurrar o chão. Se você levantar a cauda de um canguru do chão, verá que ele não consegue pular. Esse fato interessante destaca como a evolução moldou a anatomia desses animais para apoiar seu jeito único de se locomover. Quando pulam pelo mato australiano, suas poderosas pernas e caudas trabalham em perfeita harmonia. Sem a cauda, seria difícil para o canguru manter o equilíbrio, tornando os saltos quase impossíveis. Essa adaptação mostra como a natureza frequentemente ajusta a estrutura do corpo para atender a necessidades específicas, garantindo que cada detalhe tenha sua função. Então, da próxima vez que você ver um canguru pulando graciosamente, lembre-se de quão importante é sua cauda para sua incrível agilidade. Prepare-se para descobrir os segredos da defesa dos formigas. Muitas espécies de formigas, como a formiga vermelha comum, têm uma maneira incrível de alertar sua colônia e afastar predadores. Quando sentem uma ameaça, ficam irritadas ou até mesmo se machucam. Esses pequenos insetos liberam substâncias químicas com um cheiro forte, conhecidas como feromônios. Esses sinais químicos são muito poderosos, permitindo que formigas nas proximidades detectem o perigo à distância. Imagine uma colônia inteira em movimento, enquanto invasores confusos recuam, tudo por causa do cheiro. Os odores podem ter várias funções, como reunir outras formigas para proteção ou sinalizar a necessidade de recuar. Curiosamente, algumas pessoas também podem sentir essas substâncias químicas, o que oferece uma visão única sobre o comportamento das formigas. Essa habilidade de produzir e reconhecer cheiros tão fortes mostra como as formigas se comunicam e sobrevivem em seu ambiente. Da próxima vez que você ver uma formiga, lembre-se de que elas têm sua própria linguagem secreta, tão poderosa quanto a força de qualquer super-herói. Você acredita no desafio de Kumar Anantan com cobras? Em 1980, Kumar Anantan decidiu testar sua coragem e participar de um experimento incomum. Passar 72 horas em uma cabine cheia de 72 cobras venenosas. Esse ato surpreendente, que parece cena de filme de aventura, mostrou a bravura e autocontrole de Anantan em uma situação arriscada. Trancado na cabine, ele precisava manter a calma, entendendo o comportamento das cobras e permanecendo alerta. Cobras como as cobras reais e jararacas são conhecidas por suas mordidas venenosas, mas Kumar conseguiu sair ileso após 3 longos dias. Sua história incrível transmite a mensagem de que, com conhecimento e respeito pela natureza, podemos coexistir até mesmo com as criaturas mais perigosas. Essa experiência não só testou sua resistência mental, mas também gerou discussões sobre medo e respeito pela vida selvagem. Ele inspirou muitos a repensar suas opiniões sobre cobras, mostrando que o entendimento pode ajudar a superar o medo. O que você faria em uma situação tão emocionante? E se eu disser que as pessoas podem respirar em Marte? Em 1920, um grupo de cientistas americanos apresentou uma ideia revolucionária. Com capacetes especialmente projetados, as pessoas poderiam um dia viver no planeta vermelho.
Essa ideia era ambiciosa e refletia uma época em que o interesse pela exploração do espaço estava apenas começando. Os cientistas estavam fascinados pelas possibilidades de Marte e imaginavam tecnologias inovadoras que poderiam sustentar a vida humana em condições adversas. Embora essa ideia estivesse muito à frente de seu tempo, ela destacava o espírito humano de exploração e a crença de que podemos superar desafios aparentemente impossíveis. No entanto, as tecnologias necessárias para tornar essa visão realidade ainda não existiam. Hoje, ao desenvolvermos sistemas modernos de suporte à vida e considerarmos a colonização de Marte, é surpreendente ver o quanto nossos sonhos avançaram desde que essa suposição foi feita há mais de 100 anos. O que realmente acontece quando você fuma na China? A China tem o maior número de fumantes do mundo. Mais de 350 milhões de pessoas fumam regularmente. Esse número impressionante não é apenas uma estatística, ele reflete normas culturais profundas e estratégias de marketing agressivas que incentivam o consumo de tabaco. Apesar dos esforços globais para reduzir o tabagismo, o consumo de tabaco na China permanece alarmantemente alto. Os fumantes fumam mais de 2 trilhões de cigarros a cada ano. O governo chinês tentou combater essa tendência com proibições de fumar em locais públicos, mas o efeito foi limitado. Os problemas de saúde pública continuam significativos, pois o hábito de fumar leva a doenças graves, como o câncer de pulmão e doenças cardíacas. Resolver esse problema é complicado e requer uma combinação de educação, mudanças nas políticas e apoio para aqueles que desejam parar de fumar. Então, que passos podemos dar para reduzir o tabagismo na maior comunidade de fumantes do mundo? E se eu disser que uma vaca foi atingida por um satélite? Em 1960, aconteceu um evento surpreendente em Cuba. Uma vaca foi atingida por destroços de um satélite americano que caiu da órbita. Esse caso curioso ocorreu em um período politicamente tenso, quando as relações entre os Ushuaia e Cuba eram muito complicadas. Em vez de reagir com raiva, os moradores decidiram transformar o incidente em uma ação humorística de protesto. Eles vestiram a vaca ferida com um traje feito à mão e a levaram pelas ruas, segurando um cartaz com a frase divertida: "Eisenhower, você matou uma das minhas irmãs." Essa cena se tornou um símbolo de resistência e coragem, mostrando como o humor pode surgir mesmo em tempos difíceis. Esse fragmento inusitado da história não só demonstra maneiras únicas de como as pessoas lidam com conflitos políticos, mas também levanta questões sobre o impacto das tecnologias espaciais na vida cotidiana. Com que frequência pensamos nas consequências inesperadas de nossos esforços científicos? Café, a bebida favorita do mundo depois da água. É difícil imaginar um dia sem uma xícara aromática de café nas mãos. No mundo todo, o café é a segunda bebida mais consumida, atrás apenas da água, encantando milhões com seu sabor rico e efeito revigorante. Desde os cafés movimentados em Milão até as cozinhas tranquilas em Tóquio, o café desempenha um papel importante na vida cotidiana, nas interações sociais e nas tradições culturais. Cada região oferece suas opções únicas, seja um expresso forte ou uma xícara reconfortante de café filtrado. A mágica do café está na sua diversidade. Alguns preferem preto, enquanto outros desfrutam de cremosos lattes ou misturas doces de café. Curiosamente, os grãos de café vêm de diferentes países, com Brasil, Vietnã e Colômbia liderando a produção. Cada gole traz uma história, cheia de história e geografia, mostrando o trabalho dos agricultores e o caminho do grão até a xícara. Ao saborear sua próxima xícara, pense em como essa bebida favorita une pessoas ao redor do mundo. Então, como você prefere tomar seu café? Você já contou quantas palavras você fala em um dia? Em média, os homens usam cerca de 15.000 palavras por dia, enquanto as mulheres usam cerca de 30.000. Essa diferença interessante nos estilos de comunicação tem chamado a atenção de pesquisadores por muitos anos. Embora possa parecer que as mulheres falam muito, é importante entender que essa diferença não se resume apenas à quantidade. Ela reflete como nos comunicamos uns com os outros. As mulheres costumam ter conversas interpessoais, discutindo sentimentos, relacionamentos e eventos do dia a dia, o que pode resultar em um maior número de palavras. Os homens, por outro lado, podem se concentrar em uma comunicação mais direta, compartilhando informações de forma mais objetiva ou participando de discussões para resolver problemas. Isso não significa que um jeito seja melhor que o outro. Eles apenas desempenham funções diferentes na nossa comunicação diária.
Então, da próxima vez que você estiver conversando com amigos ou familiares, pense em quantas palavras você usa, como você expressa seus pensamentos e sentimentos. Você é mais falante ou prefere ser mais direto nas conversas? Descubra a impressionante cachoeira interna do aeroporto de Singapura. Essa incrível cachoeira de 40 metros é a mais alta do mundo em um espaço interno. Localizada no Jewel Changi Airport, ela combina natureza e design moderno, atraindo visitantes de todo o mundo. Ao caminhar pelo terminal, você ouve o som da água caindo, criando uma atmosfera tranquila, longe da agitação das viagens. Ao redor da cachoeira há um jardim verde com diversas plantas, que traz ainda mais paz. Essa cachoeira não só encanta os olhos, mas também contribui para as iniciativas ecológicas do aeroporto, resfriando naturalmente o ambiente. O design utiliza tecnologia inovadora, que coleta a água da chuva para esse espetáculo aquático fascinante. Os viajantes frequentemente param para tirar fotos e apreciar a beleza desse oásis. Não é incrível como Singapura transformou o aeroporto em um lugar único para relaxar? Você sabia que os gatos ronronam para se curar? Embora muitos pensem que o ronronar significa que o gato está apenas feliz, na verdade não é tão simples. Os gatos produzem o ronronar em uma frequência de cerca de 25 Hz, que tem propriedades curativas incríveis. Esse som de baixa frequência pode estimular a produção de fatores de crescimento e colágeno, ajudando na cicatrização de seus ossos e tecidos. Na verdade, muitos donos de gatos notaram que seus amigos peludos ronronam mais quando estão com dor ou se sentindo mal, o que pode significar que eles usam esse som calmante para se autocurar. Então, quando seu gato se aninha em seu colo e começa a ronronar, ele pode estar desfrutando do momento, mas também pode estar usando esse poder curativo e instintivo. Não é incrível como algo tão simples como o ronronar pode ter consequências tão profundas? Você sabia que as mulheres sofrem de enxaqueca 3 vezes mais do que os homens? Essa diferença incrível está ligada a fatores hormonais. Um dos principais responsáveis é o estrogênio, um hormônio que tem um papel importante no corpo feminino. As flutuações nos níveis de estrogênio, como durante o ciclo menstrual, a gravidez ou a menopausa, podem desencadear essas fortes dores de cabeça. Embora homens e mulheres possam ter enxaqueca, as mudanças hormonais únicas nas mulheres criam condições ideais para esses episódios dolorosos. O mecanismo exato ainda não é totalmente compreendido, mas os pesquisadores continuam a investigar a relação entre hormônios e enxaqueca. Entender essa relação pode levar a melhores tratamentos adaptados para mulheres que sofrem dessa condição debilitante. Então, da próxima vez que você tiver uma enxaqueca, lembre-se de que os hormônios podem ter um papel significativo. E se você pudesse criar arte em uma sala vazia? A sala de destruição de Yayoi Kusama transforma um simples espaço branco em uma explosão vibrante de cores, convidando os visitantes a se juntarem à diversão. Essa experiência artística interativa permite que todos se tornem parte da obra, colando pontos coloridos onde quiserem. Não são necessárias habilidades artísticas, basta pegar um adesivo de ponto e soltar a imaginação. A cada novo participante, a sala que antes era vazia se torna uma tela viva, cheia de cores vibrantes. Este projeto não só inspira a criatividade, mas também destaca o poder da imaginação coletiva. A contribuição de cada visitante ajuda a formar essa obra de arte em constante evolução, incentivando pessoas de todas as idades a interagir com a arte de maneiras novas e envolventes. Seja você tímido ou extrovertido, a sala de destruição acolhe todos para se expressarem e deixarem sua marca nesse espaço em constante mudança. Então você está pronto para adicionar seu toque colorido à obra-prima de Kusama? Você sabia que a sopa de ninho de passarinho é uma iguaria? Este prato único, popular na China e no Sudeste Asiático, surpreende os gourmets com seu ingrediente curioso e fascinante, os ninhos de andorinhas. Feitos de saliva das aves, esses ninhos são muito valorizados por sua textura gelatinosa e sabor delicado. O preparo transforma os ninhos em uma sopa transparente, que muitos consideram benéfica para a saúde, ajudando a fortalecer o sistema imunológico e melhorar a pele. A coleta desses ninhos é um processo impressionante, muitas vezes realizado em cavernas perigosas, pois os coletores precisam ser experientes alpinistas. Os ninhos são limpos e preparados, às vezes servidos em caldo ou com adição de açúcar. Embora possa ser bastante caro, custando milhares de dólares por quilo, muitos apreciam a sopa de ninho de passarinho como uma iguaria luxuosa em ocasiões especiais. Então você experimentaria essa sopa única?
Você sabia que marchar pode derrubar pontes? Em um evento histórico surpreendente, soldados britânicos uma vez causaram o colapso de uma ponte apenas marchando em uníssono. Isso aconteceu quando os passos rítmicos deles coincidiram com a frequência natural da ponte, criando vibrações fortes que a estrutura não conseguiu suportar. Enquanto os soldados passavam, a terra tremia, acumulando energia, e a ponte literalmente desabou. Após esse incidente, os comandantes militares emitiram uma ordem, exigindo que as tropas quebrassem o ritmo ao atravessar pontes para evitar desastres semelhantes no futuro. Esse exemplo fascinante mostra o quão poderosas podem ser as ações sincronizadas, ressaltando a importância de entender os princípios de engenharia em nosso dia a dia. Então, da próxima vez que você ver um grupo marchando, pense nas forças invisíveis atuando naquele momento e nas lições aprendidas com o passado. Descubra o incrível contraste do gelo glacial de Ucel-Saralon. Este fenômeno fascinante acontece quando pedaços de gelo se desprendem e são lançados na praia, criando um forte contraste visual com as areias negras. Os tons brancos e azuis do gelo se destacam contra o escuro da areia vulcânica, formando uma vista impressionante que parece quase de outro mundo. Ucel-Saralon, famoso por sua paisagem única, oferece aos visitantes a combinação perfeita de beleza gelada e cenários áridos. Quando as ondas quebram na costa e levam o gelo de volta ao oceano, elas criam uma dança hipnotizante da natureza, adorada por fotógrafos e amantes da natureza. Este espetáculo vibrante não só encanta os olhos, mas também lembra as poderosas forças da erosão e as mudanças climáticas que afetam as geleiras em todo o mundo. Não é incrível ver como essas maravilhas naturais se unem, criando vistas inesquecíveis? Vamos revelar a verdade sobre as poltronas dos cinemas. Você sabia que esses lugares confortáveis para assistir seus filmes favoritos podem ser lar de percevejos? Muitas pessoas ficam surpresas ao descobrir que os cinemas frequentemente não limpam suas poltronas entre as sessões. A escuridão, o calor e o fluxo constante de pessoas criam condições ideais para a reprodução desses insetos incômodos. Os percevejos podem facilmente grudar em suas roupas ou bolsas, enquanto você está absorto no filme, e voltar para casa com você, sem que você perceba. Assim que eles se estabelecem, pode ser bem difícil se livrar deles. Por isso, é importante tomar precauções, como verificar seus pertences ou evitar contato com a poltrona após a sessão. Então, da próxima vez que você se acomodar em uma poltrona confortável no cinema, pense 2 vezes sobre o que pode estar escondido por perto. Mergulhe em um conto de fadas no castelo de Neuschwanstein. Este incrível castelo, situado nas montanhas da Baviera, na Alemanha, parece ter saído diretamente de um livro de histórias. Construído no século XIX para o rei Ludwig II, as torres mágicas e o design peculiar de Neuschwanstein inspiraram a criação do famoso castelo da Disney que vemos nos filmes hoje. Ao passear por seus majestosos salões, você quase pode ouvir o eco das risadas reais e o farfalhar de vestidos elegantes. O contorno encantador do castelo, com suas altas torres que se estendem em direção ao céu, cria uma atmosfera mágica que cativa a imaginação de cada visitante. De longe, parece uma fortaleza de um mundo fantástico, cercada por florestas verdes e lagos tranquilos. Mas não é apenas a aparência que encanta. Dentro você encontrará salas decoradas com detalhes elaborados, cada uma contando histórias de romance e aventura. Visitar Neuschwanstein é como entrar em um conto de fadas vivo, onde história e imaginação se entrelaçam perfeitamente. Pronto para explorar este monumento mágico? Você pode se surpreender. Notas de ouro em Dubai. Notas de ouro. 24 quilates encontradas em Dubai não são apenas dinheiro comum. Elas são vendidas como itens de luxo. Feitas de ouro fino e brilhante, essas notas chamam a atenção de colecionadores e turistas. Embora não tenham valor monetário oficial, sua singularidade e design sofisticado as tornam muito desejadas. Visitantes de Dubai frequentemente compram essas notas de ouro como lembranças especiais para recordar sua viagem. A atratividade das notas de ouro não está apenas em seu brilho, mas também na história que elas carregam. Cada nota representa uma parte da vibrante cultura de Dubai e do estilo de vida luxuoso, tornando-as populares para sessões de fotos e presentes impressionantes. Imagine como você surpreenderá seus amigos em casa ao mostrar o ouro brilhante à luz. Portanto, na próxima vez que você estiver em Dubai, preste atenção a essas lembranças únicas. Não é tentador ter um pedaço de luxo?
Difícil de acreditar, mas aviões descansam no deserto de Mojave. Este lugar único, conhecido como cemitério de aviões, chama a atenção de todos que se interessam por aviação. Localizado na Califórnia, o deserto de Mojave abriga uma vasta coleção de aviões comerciais e militares, todos esperando seu próximo destino. Fileiras de aviões aposentados, desde jatos icônicos até pequenos, ficam expostos ao sol, criando uma paisagem surreal. Alguns aviões foram desmontados para peças, enquanto outros aguardam reciclagem ou restauração. Este ambiente seco do deserto é perfeito para preservar esses gigantes metálicos, evitando ferrugem e deterioração pela umidade. A combinação de beleza natural e história industrial torna o deserto de Mojave um lugar verdadeiramente fascinante para os amantes da aviação. Você já se perguntou que histórias esses aviões poderiam contar? Por que a menor tubarão nos fascina? Descoberta no Golfo do México em 2010, a minúscula tubarão dwarf bioluminescente atinge apenas 14 centímetros de comprimento, tornando-se o menor tubarão do mundo. Essa criatura incrível não é apenas pequena, ela abre novos horizontes na incrível diversidade de espécies de tubarões que habitam nossos oceanos. Apesar de seu tamanho, a tubarão dwarf é uma mestre em camuflagem, se misturando perfeitamente ao ambiente. Ela usa suas habilidades bioluminescentes para evitar predadores e atrair presas. Esse pequeno gigante demonstra que o tamanho nem sempre define a força ou a importância no mundo animal. Estudando espécies como a tubarão dwarf, os cientistas obtêm informações valiosas sobre os ecossistemas marinhos e o delicado equilíbrio da vida sob as ondas. Talvez esse pequeno tubarão guarde respostas para os mistérios da biodiversidade do oceano. Difícil de acreditar, mas o esmalte de unhas é uma antiguidade. Esse produto cosmético vibrante tem suas raízes na China antiga, por volta de 3000 a.C., onde não era apenas uma questão de beleza. Inicialmente, o esmalte simbolizava status social, e suas cores refletiam a posição do usuário. A elite costumava adornar suas unhas com tons vibrantes, principalmente vermelho e preto, destacando sua alta posição na sociedade. Esse esmalte primitivo era feito de uma mistura de cera de abelha, claras de ovos, gelatina e corantes naturais, servindo não só como um acessório de moda, mas também como um sinal de identidade. Com o tempo, diferentes culturas foram adicionando seus estilos e ingredientes únicos ao cuidado das unhas, tornando o esmalte uma forma universal de autoexpressão. Imagine quantas histórias essas unhas coloridas poderiam contar ao longo dos séculos, refletindo diferentes épocas e mudanças sociais. Não é incrível como um simples produto cosmético pode ter um significado cultural tão profundo? Você conhece a história oculta da Ilha Hart? Esta ilha pouco conhecida, localizada perto do Bronx, é o último lar de mais de 1 milhão de corpos não identificados desde o século XIX. A Ilha Hart, administrada pelo Departamento de Correções de Nova York, funciona como um cemitério público, principalmente para pessoas em situação de rua e aquelas que morrem sem familiares. Todos os dias, cerca de 25 corpos são enterrados lá, muitas vezes sem cerimônias ou celebrações. A ilha é importante para honrar vidas que, de outra forma, poderiam ser esquecidas. Sua história está ligada a temas mais amplos de justiça social e a importância de lembrar cada vida, independentemente das circunstâncias. Embora a Ilha Hart tenha sido usada para esse fim por muito tempo, ela também possui um aspecto memorial, onde as pessoas podem refletir sobre as vidas perdidas. Esforços continuam para aumentar a conscientização sobre o local e encontrar maneiras de eternizar a memória dos sepultados lá. Você já pensou nas histórias que essas pessoas poderiam contar? Acredite ou não, Einstein reprovou em um exame. Com apenas 16 anos, o gênio Albert Einstein enfrentou uma grande decepção ao não passar no exame de admissão do Instituto Federal de Tecnologia da Suíça. Você consegue imaginar? Apesar de suas habilidades excepcionais em matemática e ciências, ele teve dificuldades com questões de língua e história, o que acabou resultando em sua reprovação. Esse momento poderia ter desanimado muitos, mas não Einstein. Ele não deixou essa falha definir seu futuro. Em vez disso, trabalhou ainda mais e foi aceito no ano seguinte. Essa história mostra que até as mentes mais brilhantes enfrentam obstáculos e fracassos em seu caminho.
A experiência de Einstein nos lembra que a persistência é a chave. Se alguém tão notável quanto ele enfrentou dificuldades, nós, pessoas comuns, também podemos tropeçar. Afinal, o fracasso muitas vezes é um passo em direção ao sucesso. Muitos não sabem, mas a bandeira da Dinamarca, chamada Dannebrog, é considerada a bandeira mais antiga ainda usada por um país independente, com sua história começando em 1625. Essa bandeira vibrante é adornada com uma ousada cruz nórdica branca sobre um fundo vermelho intenso, simbolizando o cristianismo e o legado marítimo do país. Segundo a lenda, a bandeira caiu do céu durante uma batalha, inspirando as tropas dinamarquesas à vitória. Ao longo dos séculos, o Dannebrog se tornou um poderoso símbolo da identidade dinamarquesa, sendo celebrado em festas, eventos nacionais e até encontros familiares. Não é apenas uma bandeira, é um testemunho vivo da história que conecta gerações de dinamarqueses. Sempre que a bandeira é levantada, ela conta histórias de coragem e tradições que moldaram a nação. Portanto, da próxima vez que você ver o Dannebrog tremulando ao vento, lembre-se de que você está testemunhando um momento histórico notável que resistiu ao teste do tempo. Você não vai acreditar no que os exoesqueletos podem fazer. Empresas como a Sarcos Robotics e a Cyberdyne estão mudando nosso futuro com tecnologias avançadas de exoesqueletos. Esses dispositivos incríveis não são apenas ficção científica, eles realmente transformam vidas. Na indústria, os exoesqueletos ajudam os trabalhadores a levantar objetos pesados com facilidade, reduzindo o risco de lesões e facilitando o trabalho. Isso significa que tarefas que antes pareciam impossíveis devido a limitações físicas, agora podem ser realizadas com confiança. Na medicina, os exoesqueletos estão se tornando uma verdadeira revolução para pessoas com paralisia. Permitem que paraplégicos fiquem em pé e se movam, abrindo novas possibilidades. Imagine poder andar mesmo com apoio e recuperar sua independência. À medida que essas tecnologias avançam, só podemos imaginar como elas ainda melhorarão as capacidades humanas e a qualidade de vida. Estamos realmente à beira de uma nova era, onde as limitações físicas não nos segurarão mais. É verdade que o Watts-Bar II é o reator mais novo da América. Em 2016, o reator Watts-Bar II foi inaugurado, tornando-se o primeiro novo reator nuclear nos CAS em 20 anos. Essa conquista é um marco importante não só para a geração de energia, mas também para inovações tecnológicas. A energia nuclear sempre foi um tema relevante, e o Watts-Bar II mostra os avanços em segurança e eficiência que a tecnologia moderna oferece. Com o aumento das preocupações sobre as mudanças climáticas, a energia nuclear se torna uma opção viável para gerar energia mais limpa em comparação com combustíveis fósseis. Com foco na redução das emissões de carbono, enquanto atende à crescente demanda por energia, o Watts-Bar II demonstra como os Eshua Fatua estão repensando sua abordagem à geração de energia. Este reator, construído no Tennessee, reflete o compromisso do país em investir em soluções energéticas modernas, dentro de uma estratégia geral para um futuro sustentável. Então, isso pode ser o começo de uma nova era para a energia nuclear na América. Acredite ou não, Ivanka Trump atuou em um filme. No icônico filme Clube das Primeiras Esposas, ela ficou marcada na memória do público ao dizer: "Não fique brava, conquiste tudo." Essa frase tocou o coração dos espectadores, transmitindo uma poderosa mensagem sobre força e resiliência. O filme, lançado em 1996, conta a história de 3 mulheres divorciadas que se vingam de seus ex-maridos por terem trocado elas por mulheres mais jovens. Embora o papel de Ivanka tenha sido pequeno, sua atuação trouxe humor e charme, conquistando a audiência e tornando o filme um clássico. Muitos fãs ainda lembram de sua frase, que destaca temas de força e solidariedade feminina. Ivanka, que mais tarde se tornou uma empresária e figura política conhecida, mostrou sua conexão inicial com o mundo do entretenimento. Sua participação nos lembra que até mesmo um breve momento na tela pode deixar uma impressão duradoura. Você consegue imaginar como é fazer parte de um fenômeno cultural assim? Você sabia que os esqueletos do T-Rex não estão completos? Apesar da nossa admiração por esse dinossauro icônico, nenhum esqueleto foi encontrado na íntegra. Pesquisadores descobriram cerca de 15 esqueletos significativos de Tyrannosaurus Rex, que mostram ossos impressionantes e fósseis que revelam seu tamanho e estrutura. Dentre eles, 2 esqueletos estão quase completos, oferecendo aos cientistas uma rara oportunidade de entender a vida desse magnífico predador.
Esses esqueletos nos ajudam a compreender como o T-Rex se movia, caçava e vivia milhões de anos atrás. Estudando seus restos fossilizados, especialistas podem reunir pistas sobre sua dieta, comportamento social e até mesmo o ambiente em que viviam. Imagine a emoção de encontrar fragmentos de uma criatura que vagou pela Terra no final do período Cretáceo. Cada nova descoberta aumenta nossa curiosidade sobre esses incríveis gigantes antigos. Que mistérios ainda podem estar escondidos sob a superfície? Vamos desvendar a verdade sobre as bordas do 10 centavos. Você sabia que a moeda de 10 centavos tem 118 pequenas bordas ao redor? Essas bordas, chamadas de ranhuras, foram introduzidas há muito tempo para combater falsificações e cortes nas moedas. Antigamente, pessoas desonestas raspavam metais preciosos das moedas, e as ranhuras ajudavam a manter seu valor. Embora os 10 centavos modernos não sejam mais feitos de prata, eles ainda têm essas ranhuras como uma importante medida de segurança. Esse design não só ajuda a identificar falsificações, mas também é útil para pessoas com deficiência visual, permitindo que elas reconheçam facilmente a moeda pelo toque. Cada ranhura dá à moeda uma textura única, que é ao mesmo tempo prática e histórica. Então, da próxima vez que você segurar um 10 centavos, reserve um momento para apreciar essas pequenas ranhuras. Elas não são apenas decorativas. Elas fazem parte da história, criadas para proteger a moeda e ajudar aqueles que poderiam ter dificuldades em identificá-la. Não é incrível como algo tão pequeno desempenha um papel tão importante?